Olá, irmãos. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre o que as pessoas estão comentando, que Moisés e Elias apareceu para o Messias lá no Monte da Transfiguração. Hoje eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês, através dos 10 mandamentos que o nosso Pai deu, se Moisés e Elias realmente apareceu para o nosso Messias no Monte da Transfiguração, ou se foi Satanás e os anjos caídos que, disfarçado de Elias e de Moisés, apareceu para ele. Antes eu quero ler para vocês Reis, 2 Reis, versículo 1, capítulo 1, versículo 10, 11, 12 e 13. Vamos ler? Eu quero que vocês, antes de falar de Moisés e Elias, vocês têm que ler e entender se realmente eles são profetas do nosso Pai ou profeta do próprio diabo. Não se esqueça, a base do Velho Testamento, para nós conhecer a base do Velho Testamento, é através dos 10 mandamentos que o nosso Pai entregou para Moisés, e Moisés desrespeitou, criando mais 700 mandamentos. Através dos 10 mandamentos a gente sabe quem é os profetas do nosso Pai e quem não é do nosso Pai. Se você vê através de Moisés, olhem todos os vídeos que eu fiz, eu estou fazendo todos os vídeos sobre todos os profetas do passado para saber quem realmente fala a verdade e quem fala a mentira. Quem realmente procede do nosso Pai e quem procede do diabo. Através dos 10 mandamentos você vai saber se Moisés e Elias apareceu realmente para o nosso Messias e se Elias realmente é um profeta do nosso Pai. Então vamos ler Reis 2, 2 Reis, versículo 1, capítulo 10, 11, 12 e 13. Só quero tentar explicar uma coisa para vocês. Vocês vão lendo 2 Reis, versículo 1, 10, 11, 12 e 13. O rei mandou um general, um capitão e mais 50 homens para falar com Elias. Elias estava no monte e esses homens foram até lá falar com Elias. Chegando perto de Elias, eles só queriam conversar com Elias, para Elias ir até o rei. E o capitão chegou para conversar com Elias. Elias falou assim: se eu sou filho, se eu sou o homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma o capitão e os 50 homens. 51 homens morreram queimados. Dá para ver que através dos 10 mandamentos, não matarás, você vê que Elias não procede do nosso Pai. Jamais um profeta do nosso Pai ia mandar cair fogo do céu para matar 51 homens. 51 homens. Se você está duvidando do que eu estou falando, só você ler 2 Reis 1, versículo 10, 11, 12 e 13. Então, o general mandou o capitão e 50 homens para falar com Elias. Elias, quando os homens começaram a chegar próximo dele, Elias pede para o Deus dele, o Senhor dele, Diabo, Yahweh, Yahushua, Yeshua, Javé, Jeová, Deus, Jesus Cristo, cair fogo do céu e matar 51 homens. Pergunto, já vi os 10 mandamentos? Elias respeitou os 10 mandamentos? Nos 10 mandamentos diz bem claro, não matarás. E Elias matou 51 dessa vez. Depois o rei manda mais 51 homens. Elias faz fogo do céu cair de novo. O capitão mais 50 homens são 51. Elias faz fogo do céu cair de novo e mata os 51 homens. O capitão mais os 51. Quando o rei manda o terceiro capitão e mais 50 homens, esse capitão vai de joelhos até Elias. Quando o diabo, o anjo que estava do lado de Elias, viu o capitão vindo de joelhos, não se esqueça, se prostrou ao diabo, é dele. Então o diabo já viu que se prostrou, respeitou ele. O diabo dessa vez não mata o capitão e os 50 soldados. Mas antes ele matou no total 100 soldados e 2 capitães. 102 homens Elias matou, desrespeitando os 10 mandamentos que o nosso Pai diz, para não matar. Se você ainda acredita que foi Moisés e Elias que apareceu para o Messias lá, não se esqueça, o diabo vivia andando naquela época no deserto o tempo todo enganando as pessoas. Quem apareceu ali, disfarçado de anjo de luz,
anjo de luz. Era o diabo e os anjos caídos. Com certeza era um anjo caído que andava muito com o diabo, que são 3. Não se esqueça, o diabo tem 3 anjos que andam com ele o tempo todo, que formam a tal trindade. Não se esqueça. O dragão, a besta e o falso profeta. São 3. Então, se vocês notar, esses 3 sempre estão rodando por ali. E aí, quem apareceu para o Messias lá e falou com o Messias que ele ia morrer em Jerusalém, que ia matar em Israel, foi o próprio diabo e os anjos caídos que apareceu para ele. E esse Moisés e esse Elias que apareceu lá era o próprio diabo. Se vocês lerem e entender bem, porque jamais o nosso pai, através dos 10 mandamentos, nosso pai não volta atrás. Deus dizendo para não matar. Elias matou 102 homens, 100 soldados e 2 capitães. No terceiro, quando chega o terceiro capitão com 50 soldados, ele vai de joelhos falar com Elias. E aí, o anjo, esse capitão suplicou para ele. Se você vê no capítulo 13, o capitão pediu, vamos dizer assim, suplicou para ele não fazer fogo descer do céu e matar aqueles soldados. É só você ler que está aí. Eu vou pôr aqui nas letrinhas aqui, vocês vão ler o que ele está falando. Então, meus irmãos, quando você vê Elias, Moisés aparecendo para o Messias lá, primeiro, os profetas só ressuscitam quando o Messias morre. Aí, quando o Messias morre, sobe ao céu, ele é o primeiro. Aí os profetas ressuscitam, os 24 anciões ressuscitam, e aí andam pela cidade e depois vão ao céu. Então note, o Messias não tinha morrido ainda. Aqueles 2 anjos que apareceram disfarçados de Moisés e de Elias, era o próprio diabo e os anjos de luz que andavam com ele, para tentar enganar o Messias. E eles apareceram para o Messias e ameaçaram ele, falando assim, ó, você vai morrer em Israel, em Jerusalém. Para vocês terem uma noção de quão grave é isso. Eles estão aí até hoje, os anjos caíram enganando todo mundo. E eu digo mais, de 2014 a 2017 se preparam, que todos eles vão preparar um tal engano nessa terra que, ó, poucos vão conseguir sair da mão deles. Estão entendendo, meus irmãos? Elias, se fosse um profeta do nosso pai, se realmente fosse do nosso pai Elias, ele teria respeitado os 10 mandamentos, não matar. Porque aqueles homens que foram lá, que Elias matou, eram próximos dele, era irmão deles, era próximo, e ele foi lá e matou todo mundo. Os homens nem chegaram, na hora que ele chegou para falar com Elias, o Elias já fez cair fogo do céu, matou todo mundo. Aí depois o rei mandou mais 50, e mais o capitão 51, Elias fez cair fogo do céu de novo, matou todo mundo. E aí o terceiro, morrendo de medo, quando foi falar com Elias, morrendo de medo, foi de joelho falar. E o anjo de luz do lado de Elias, o diabo, claro, estava do lado de Elias, viu Elias, o capitão chegando de joelho, se prostrou para o diabo falou, ó, não mata mais esses não, desce lá agora e fala com ele. Agora ele sabe que se mexer com a gente mata. Aquele anjo que estava com Elias no deserto era o próprio diabo, enganando todo mundo e matando todo mundo. Então, se você tem alguma dúvida, se você acha que Elias e Moisés apareceu para o nosso rei, nosso Messias lá no Monte da Transfiguração, leia as Escrituras em espírito. Você vai ver que quem apareceu para o Messias, Moisés e Elias, era o próprio diabo e os anjos de luz, os anjos caídos, para tentar enganar o Messias mais uma vez. Eles já tentaram enganar o Messias quando ele ficou 40 dias no deserto. E aí depois apareceram disfarçados de Moisés e de Elias e chegaram lá ameaçando o Messias, falando assim, ó, você vai morrer em Jerusalém e em Israel. E aí o Messias desce e fala para os apóstolos, ó, não fala nada para eles ainda. Depois que eu morrer e ressuscitar, você pode falar, escrever o que aconteceu e mandar para os nossos irmãos. Só que até hoje, essa carta que os apóstolos escreveram, do que eles viram lá, até hoje não chegou na gente. Porque eles deram um jeito de sumir com essa palavra.